aos Colossenses, no capítulo 1, do verso 15 ao 20, mas não precisa abrir agora. Nesse trecho, Paulo faz uma das maiores exaltações a Cristo que existe na Palavra de Deus e no Novo Testamento. Eu sei que o Novo Testamento está recheado de exaltações a Cristo. Nós podemos falar várias, nós podemos citar João 1:1, que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. São revelações poderosas, que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Tem uma outra citação que eu gosto também, de Hebreus, no capítulo 1, a partir do verso 2, que fala que nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Irmãos, são revelações poderosas, são exaltações poderosas acerca da pessoa de Jesus Cristo. Só que eu quero meditar hoje numa exaltação que está lá em Colossenses, do verso 15 ao 20, que para mim, na minha opinião, é a melhor para mim. Na minha opinião, mas você pode ter outras preferidas. Mas eu quero, antes de chegar nesse momento da exaltação, eu quero que nós entendamos o porquê, o que levou Paulo a chegar nesse ápice de exaltar Cristo com tantas palavras poderosas. O que levou Paulo a justamente escrever essa exaltação? E é interessante porque, irmãos, isso tem que ser um exercício prático na sua vida cotidiana, é de entender o porquê de cada coisa. Nós temos a tendência de simplesmente aceitar aquilo que nos vem, mas o Senhor nos chama para que nós entendamos tudo aquilo que Ele tem para fazer. Muitas vezes há uma mentira maligna que fala que a fé e a razão são opostas ou são separadas. Mas eu te falo, a razão ela vem para fundamentar a sua fé. Porque a fé pela fé é o chamado fideísmo. É você crer sem justificativa alguma, é você crer porque crê. É a mesma coisa de eu falar aqui, beleza, igreja, alienígenas existem. Mas beleza, mas por quê? Não, porque eu senti alguma coisa no meu quarto. Qual que é o sentido disso? Então, a cada dia nós precisamos entender que nós precisamos buscar o porquê de cada coisa. E não simplesmente, e isso não é incredulidade. E ainda mais, além da gente entender o porquê, nós temos que buscar o contexto do que foi escrito. E é isso que eu quero trazer aqui. Que nós precisamos entender, antes de a gente pegar qualquer versículo isolado da palavra de Deus, nós precisamos entender o contexto. Porque tem aquela frase célebre, né, que o versículo, o texto sem contexto vira pretexto. Então nós precisamos, eu quero com vocês aqui, entender o contexto que foi escrito e o porquê que o apóstolo Paulo chegou a essa revelação tão poderosa dos versos 15 ao 20. Então, o primeiro motivo que levou Paulo a escrever essa revelação tão poderosa a respeito de Jesus Cristo era que falsos ensinos estavam infectando as mentes e os corações dos crentes em Colossos. Ou seja, falsos ensinos estavam entrando dentro da igreja. Mentiras malignas estavam entrando dentro da igreja. Mas beleza, Álvaro, então você está me falando que esse é uma situação que estava acontecendo naquela igreja específica dos Colossenses? Sim, mas a palavra de Deus ela tem o seu aspecto histórico e o seu aspecto profético. A palavra de Deus nos mostra que esse alerta contra os falsos ensinos, ele é extremamente atual para nós hoje. É extremamente atual. O grande evangelista, o maior evangelista que existe, o Billy Graham, falava que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, é por isso que nós trouxemos isso aqui, para que nós entendamos que a palavra de Deus é extremamente atual. Por mais que o povo de Colossos estava passando por essa questão, nós precisamos entender que essa é uma situação em que nós estamos sujeitos. Nós estamos sujeitos a sermos levados por falsos ensinos, nós estamos sujeitos a sermos embriagados por mentiras que possam vir na nossa mente. E o mundo está cheio delas. O mundo está cheio dessas questões que vêm para nos seduzir e nos tirar daquilo que é a verdade de fato. O mundo vive nesse looping, vivendo
como se não houvesse amanhã, vivendo dia após dia como se o que existisse fosse só aqui. E é interessante que eu separei até um trecho de uma canção da cultura popular, porque, irmãos, nós temos que entender que a cultura popular, a produção cultural popular, ela reflete aquilo que está acontecendo na multidão. Reflete aquilo que está acontecendo na realidade de muitas pessoas. Então, nós crentes temos que ter a sabedoria de enxergarmos a cultura popular não simplesmente com um coração de olhar e falar de condenação, não quero escutar isso, eu vou tampar meu ouvido. Não. Você vai olhar para a cultura popular e vai ver. Ué, mas por que estão cantando isso? O que eu posso fazer para que as pessoas não sejam alimentadas por isso? E eu vou te trazer um exemplo que eu vi, que quando eu estava preparando a palavra, me veio essa canção na cabeça, uma canção da música popular brasileira, do compositor chamado Belchior, que ele falava o seguinte, que minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam, não. Assim escreveu Belchior, para que tantos no Brasil cantassem essa canção. E essa canção reflete a realidade de muitas pessoas, que fazem as mesmas coisas, que cometem os mesmos erros, dos pais, e viram nesse looping, nesse ciclo vicioso. Só que aí que tem um negócio. Nós estamos aqui para falar da supremacia de Cristo. O nosso Jesus Cristo, ele vem para dividir a história. Ele vem para dividir a história. Da mesma forma que ele veio para dividir a história da humanidade, que é antes e depois de Cristo, eu quero te falar que Jesus ele tem o poder de dividir a sua história. Para antes e depois de Cristo. Se Jesus não dividiu a sua história, então tem algo errado. E é esse o alerta que o apóstolo Paulo quer trazer. A estratégia do inimigo, a cultura do mundo é a mesma desde sempre. É a mesma desde sempre. Eu sei que às vezes a gente usa algumas frases clichês que o mundo vai de mal a pior, o mundo está caído, mas deixa eu te falar, os princípios com que Satanás governa esse mundo são os mesmos desde sempre. A imoralidade sempre existiu, a corrupção sempre existiu. O que aconteceu de diferente? A tecnologia avançou e hoje nós somos a maior multidão que habitou nesse planeta, por isso que aumentou. Mas o mundo caído está aí desde sempre. Aquilo que Paulo sofria aqui é a mesma arma que nós vamos usar para combater o que Paulo sofria aqui, nós vamos usar hoje. Por isso que a Bíblia continua sendo atual. A estratégia do inimigo é a mesma. Os métodos se transformaram, mas a ideia central do inimigo é a mesma. Então, Paulo estava vivendo aqui num contexto em que os gnósticos eles levantavam incredulidades a respeito da pessoa de Cristo. Os gnósticos eles estavam atacando verdades essenciais do cristianismo. Eles estavam atacando duas verdades, as doutrinas da criação e as doutrinas da redenção. Por isso, Paulo é bastante enfático em defender as duas doutrinas. E aí você pode falar, não, mas beleza, hoje eu acho que a gente não é tão atacado. Irmãos, hoje atualmente, vou te dar uns exemplos. As testemunhas de Jeová dizem que Jesus foi o primeiro ser criado e não o Criador. Os muçulmanos pregam que Cristo, o islamismo é a religião que mais cresce no mundo, pregam que Cristo foi apenas um grande profeta. Os espíritas ensinam que Cristo é apenas um espírito iluminado. E alguns católicos agem como se Jesus fosse apenas mais um dos mediadores entre Deus e os homens. Mas hoje, eu estou aqui para te falar que Jesus é aquele que pode mudar a sua história e dividir a sua vida. Irmãos, a exaltação que Paulo faz do verso 15 ao 20, ela vem como uma vacina contra essa infecção com essas mentiras do mundo. E eu te falo que são mentiras que tem cara de verdade. Olha o que ele fala lá, agora eu quero que você abra, Thales, em Colossenses, no capítulo 2, no verso 8. Abra sua Bíblia lá em Colossenses, capítulo 2, verso 8. Lá fala o seguinte: tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. É por isso. Esse é um dos motivos com que o apóstolo Paulo teve essa revelação a respeito da exaltação de Cristo.
Mas hoje eu estou aqui para te falar que Cristo, Ele é maior que qualquer vislumbre de falso ensino que possa existir. E eu te falo que se você não está enxergando dessa forma, se o Cristo que porventura você abraça não é grande o suficiente, não é claro o suficiente, eu estou aqui para te dizer hoje que você será um alvo fácil de falsos ensinos. Você será um alvo fácil, porque é o seguinte, a partir do momento que a gente diminui Cristo, nós deixamos espaço. Se a gente diminui Cristo nos nossos corações, nós damos espaço para filosofias vazias, para enganos, para tradições humanas, para idolatria, para várias coisas. E eu queria dar uma ênfase especial, que enquanto eu preparava, eu senti no coração, de dar essa ênfase em tudo aquilo que nós consideramos idolatria. Porque na nossa grande maioria aqui, nós como igreja brasileira, nós viemos de uma raiz católica. E aí muitas vezes, para o crente não dá muita moral para a idolatria. Ele fala, eu não sou idólatra, eu não tenho nenhuma imagem em casa, então eu não sou idólatra. Eu não adoro nenhuma imagem, eu adoro a Jesus. Eu adoro a Deus. Eu adoro, é igual aquela brincadeirinha do filho de crente. Eu lembro que eu não era convertido quando eu era criança, e aí estava lá na escola e falava, nossa, eu adoro isso aqui. Aí vinha um crente, filho de crente é custoso, né? Aí vinha um crente e falava, não, você não adora isso, adora é só Deus. Essa é clichê do filho de crente. Então, para o crente, ele está vacinado contra a idolatria. Só que é interessante que idolatria não se diz respeito só de imagem. Idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. E aí eu quero que você faça uma breve reflexão, porque o próprio João Calvino nos alertava, que ele falava que o coração humano é uma fábrica de ídolos. É uma fábrica. Então não é que você faz imagem de barro, o seu coração está o tempo todo atrás de algo para idolatrar, para colocar no lugar de Deus. Ah, mas Álvaro, eu não consigo perceber, eu vou te levar mais a fundo, vou te trazer duas explanações a respeito disso. Olha só que interessante, nos 10 mandamentos que Deus deu a Moisés, o primeiro mandamento, amai a Deus sobre todas as coisas. É interessante que depois disso vem mais 9. E é interessante que o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, ele não é colocado ali de maneira simplesmente aleatória, ele é de maneira estratégica, porque a partir do momento que você descumpre alguns dos outros mandamentos abaixo, você descumpriu o primeiro. Vou te trazer um exemplo. Não matar, se você mata, você está querendo resolver algo por conta própria, você não está levando em consideração Deus. Não mentir, você está disposto a abrir mão da sua verdade, do seu bem-estar, ou seja, você está colocando a sua satisfação acima de Deus. Não adulterará, você está colocando o seu prazer acima de Deus. Você vê então que a idolatria é algo sério, é algo que precisa ser combatido, inclusive nos dias de hoje, no meio da igreja. E aí eu trago para um outro exemplo ainda. Umas idolatrias com cara de verdade, umas idolatrias que são sofismas. Por exemplo, quando você coloca, muitas vezes, a sua família acima de Deus, quando você coloca seu filho acima de Deus, quando você coloca seus bens acima de Deus, quando você coloca a sua carreira profissional acima de Deus, nós estamos sujeitos à idolatria por toda a nossa volta. Não se esqueça disso, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Por isso, nós precisamos entender que Jesus, ele tem que ter a primazia no nosso coração. Jesus tem que ter a plenitude do nosso entendimento. Sabe por quê? Porque a partir do momento que se você não andar por esse caminho, você vai andar por um caminho de derrota. Você vai andar por um caminho de desgaste. Abre para mim lá em Colossenses, no capítulo 2, no verso 16. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui, nós vamos ler o 16 e o 17. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra, fala comigo, sombra, das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Irmãos, o Senhor nos mostra que tem várias sombras de Cristo ao nosso redor.
Várias coisas que parecem, mas não são. E Cristo, ele precisa habitar na sua plenitude no nosso coração. Ele tem que tomar conta de tudo, porque não faz sentido ele ocupar só uma parte. E aí, o Senhor coloca dentro de nós um anseio pelo sobrenatural. E isso é nítido, que o anseio pelo sobrenatural é um atributo comunicável de Deus conosco. E por que eu falo isso? A teologia define que o nosso Deus, ele tem atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Os incomunicáveis são atributos que são exclusivos dele. Por exemplo, o nosso Deus, ele é eterno, ele é imenso, ele é infinito, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Isso é de único e exclusivamente uso dele. Agora, tem alguns atributos que são os comunicáveis, que nos mostram que nós somos a imagem e semelhança dele. O chamado imago Dei, do latim, que são os atributos que fazem sentido no nosso coração, que não podem ter vindo de outro lugar, que não seja dele. Por exemplo, o anseio pelo sobrenatural é um atributo comunicável de Deus. Sabe por quê? Porque se você colocar qualquer cultura isolada no mundo, essa cultura vai levantar um altar para Deus. E eu quero que você faça um exercício. É impossível qualquer ser humano pensar em algo que não existe. Você pode até tentar pensar em algo que não existe. Você vai pegar várias coisas que existem e vai colocar. Você vai pegar a cabeça de um cavalo, com o chifre de um boi, isso não existe. Mas beleza, você usou coisas existentes. O ser humano, naturalmente, ele não consegue pensar em algo que não existe. Então, por que cada cultura isolada decide adorar um Deus? Porque o próprio Deus colocou isso no coração. Porque o próprio Deus colocou esse atributo comunicável para que nós entendamos que nós somos feitos imagem e semelhança dele. E trazendo para um aspecto prático do dia a dia, é tão notável que o ser humano natural tem um anseio pelo sobrenatural, porque você vai ver que uma pessoa que não tem Jesus Cristo, quando ela não tem, ela busca algo sobrenatural. Ela busca. Você já viu? Aí se for para o esporte é loucura. Aí você for para um jogo de futebol é loucura. Aí tem um jogador que entra com o pé direito, aí tem outro que se benze uma vez, tem outro que se benze 5 vezes, tem outro que joga sempre com a mesma cueca, tem aquele cara que assiste o jogo com a mesma camiseta de time. É uma loucura. O ser humano, ele tem esse anseio para o sobrenatural. Só que esse anseio precisa ser direcionado totalmente para Jesus Cristo. Porque senão não faz sentido algum. Se você não estiver cheio da plenitude de Cristo no seu coração, você vai confundir o que é sombra com o que é realidade. Olha o que o apóstolo Paulo fala no verso 18 e 19 do capítulo 2 ainda. Não deixe que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade, culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, no verso 9, fala a cabeça, a partir da qual todo o corpo é suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Irmãos, se nós não temos uma visão clara o suficiente, no nosso contexto de ser humano caído, a respeito de Cristo, nós nunca permitiremos que Ele seja o cabeça das nossas vidas. Se nós não entendermos a realidade de Cristo, da pessoa de Cristo, aí para Ele ser o cabeça é outra história. Nessa geração que nós vivemos hoje, é uma geração que nós precisamos ainda mais ter clareza a respeito da verdade. Nós vivemos em uma geração que é tomada pelas fake news, pelas falsas narrativas, pelo excesso de informação e pela superficialidade de informações. Nós vivemos em uma geração que as pessoas elas querem ser profundas em determinado assunto num vídeo de 2 minutos. E por isso, a nossa pregação hoje é fundamentar o nosso povo na verdade do Evangelho de Cristo. Irmãos, nós vivemos numa geração completamente inconstante, numa geração muitas vezes bipolar e paradoxal, para não falar hipócrita. Irmãos, nós vivemos em uma geração que pede café descafeinado, leite sem lactose. Que loucura! Essa é a nossa geração. Mas uma coisa nós não vamos permitir, que essa geração seja do Evangelho sem Cristo. Amém? Essa geração não vai ser do Evangelho sem Cristo. Então, para isso, nós precisamos que Ele seja o cabeça da nossa existência. Se Ele não for o cabeça, se Cristo não for o cabeça da sua existência, você vai substituir por alguma outra coisa. Não tem meio termo. Não tem meio termo.
Na palavra de Deus não tem meio termo. Ou você acredita que isso aqui é tudo verdade, ou você acredita que isso aqui é um conto de fadas. Não tem meio termo. A palavra de Deus ou é absoluta ou é obsoleta. Um dos dois. Um dos dois. E aí, como eu falei, se você não colocar Cristo na posição que Ele deve de cabeça, daquele que direciona a sua vida, a sua existência, aí vai ter um monte de coisa que o mundo vai te oferecer. Vai ter livros de autoajuda, vai ter ideologias, vai ter o dinheiro, vai ter o lifestyle de fulano, vai ter um monte de coisa que o mundo vai te trazer para que seja o cabeça da sua existência. Mas aí eu te falo que só Cristo tem o poder de te completar por inteiro. Somente Cristo. E a exaltação que Paulo faz nos versos 15 a 20 é justamente para impedir que isso aconteça. Para que nós não sejamos, como o apóstolo Paulo fala em Efésios 4,14, não sejamos como crianças levados por qualquer vento de doutrina. E aí, para mim vem a melhor parte. Porque Paulo, ele decidiu fazer essa exaltação porque ele entendeu a situação e analisou a situação da igreja local. Mas aí, um pouco antes, analisando o contexto, abre para mim, Thales, no capítulo 1, no verso 11. No verso 9, Paulo começa a fazer uma oração pela igreja dos Colossenses. E aí Paulo, ele vai começando a falar verdades dentro dessa oração. E eu queria pontuar algumas verdades que o apóstolo Paulo traz nessa oração. Olha o verso 11. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou para participar da herança dos santos na luz. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele começa a se encher do Espírito. E aí ele começa a orar pelo povo e fala, vocês serão fortalecidos com o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria. Aí ele fala a respeito da alegria, mas ele dá uma causa para a alegria. Porque o Senhor nos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Irmãos, o Senhor nos chamou para a luz. O Senhor nos chama para a herança dos santos na luz. Eu costumo falar, quando eu tenho a oportunidade de dar algum tipo de testemunho, que a maior graça de Deus na minha vida não é simplesmente o Senhor ter me alcançado, mas é Ele ter aberto os meus olhos para enxergar tudo que existe. Irmãos, não existe coisa pior do que viver em uma mentira. E fora da luz de Cristo, esse mundo é uma mentira. Esse mundo passa, isso aqui tudo acaba. Então o Senhor, Ele nos chama para que os nossos olhos sejam iluminados. A maior alegria que nós podemos ter é entender que para a liberdade que Cristo nos libertou. Que nós temos que buscar conhecer a verdade, porque a verdade nos liberta. Que através dele nós podemos enxergar de fato como o mundo funciona. Irmãos, o Senhor é o sol da justiça, justamente para que nós possamos ter os nossos olhos iluminados. E aí, através disso, a palavra de Deus é perfeita, através disso, isso nos gera paciência, nos gera perseverança, nos faz suportar esse mundo caído. Irmãos, que se você olhar para esse mundo caído, eu te falo que as notícias não são boas. Irmãos, nós estamos em meio, mas parar de falar, mas estamos em meio à pandemia, não sei se acabou, se parar de dar notícia, só pega Covid quem faz teste, essas histórias. Mas é para estar, né? Nós estamos em meio da pandemia, nós moramos em um país, nós vivemos em um país que as estruturas de poder estão totalmente cheias de corrupção. Nós vivemos num país com altos índices de criminalidade. Irmãos, no Brasil nós temos mais de 40 mil homicídios por ano. 40 mil! Irmãos, nós olharmos para o mundo caído, as expectativas não são boas. Mas aí, nós lembramos que o Senhor abriu os nossos olhos. Aí nós lembramos que o Senhor trouxe luz à nossa visão. E aí nós lembramos que a nossa herança não é nesse mundo caído.
Nós lembramos que a nossa herança não é onde há choro, onde há ranger de dentes. A nossa herança é um mundo em que não tem nenhuma necessidade. É um mundo de completa alegria, é um mundo de completo refrigério, é um mundo que não tem nenhuma necessidade a ponto de não precisar nem de sol, nem de lua, porque a glória de Deus é a luz desse mundo. Essa é a nossa motivação. Aí no verso 13 e 14 a coisa começa a ficar melhor. Porque aí Paulo ele explica de maneira decisiva como isso aconteceu. E ele explica como pecadores como eu e você podemos ter essa certeza sobre nós mesmos. Olha o que ele fala lá no verso 13 e 14. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Irmãos, em Cristo nós temos a redenção, o perdão de todos os nossos pecados. E porque nós fomos perdoados, Ele nos tira da autoridade e do domínio das trevas e nos coloca no reino do Filho amado. Nós somos filhos da luz, nós somos a luz do mundo. E nós herdaremos um mundo onde não há escuridão. Irmãos, e nós só herdaremos porque há uma redenção para nós, porque alguém pagou o resgate e todos os nossos pecados foram perdoados. E agora fazemos parte do teu reino. Irmãos, que maravilha, quão prazerosa é dar essa notícia, quão prazerosa é dar essa mensagem. E aí, olha só o que acontece. A partir desse momento, o apóstolo Paulo teve essa revelação tão incrível, que Paulo foi envolvido de uma forma, ficando tão cheio de Cristo, que os versos do 15 ao 20 vêm como uma consequência. Os versos de 15 a 20 vêm simplesmente como uma consequência das verdades que ele estava falando. E aí ele começa, abre para mim no verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Aleluia, glória a Deus. Você pode falar glória a Deus? Graças a Deus, irmãos. Essa é uma verdade poderosa do Evangelho. Irmãos, muitas vezes nós negligenciamos aquilo que pode ser fundamento e base da nossa fé, mas o Senhor quer que nós, como geração dessa época que Ele nos plantou, que nós nos fundamentemos naquilo que é essencial para a nossa subsistência nesse mundo, que nós nos fundamentemos naquilo que realmente faz sentido para que nós não estejamos sujeitos às ciladas do inimigo. E aí, indo para o nosso texto base, eu quero finalizar apontando 4 maneiras em que o apóstolo Paulo exalta a Cristo a respeito da criação e 3 maneiras a respeito da igreja. Lá no verso 19, o apóstolo Paulo nos mostra, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Em Colossenses 2, no verso 9, fala, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, a primeira coisa, Cristo é Deus. Cristo é Deus. Ele é totalmente Deus. Ele é Deus e habitou entre nós em um corpo. E essa, para mim, é a principal revelação aqui nesse primeiro ponto. O Senhor veio entre nós, habitou um corpo, possuiu um corpo, morreu em um corpo, ressuscitou em um corpo, graças a Deus, e voltará em um corpo. E é por isso que o apóstolo Paulo fala no verso 15, que ele é a imagem do Deus invisível. Irmãos, você não pode ver Deus, mas você pode ver Jesus. Se você quer saber como Deus é, você tem que entender a pessoa de Jesus. Se você quer saber características do amor de Deus, olhe para Jesus. Se você quer saber o que Deus se indigna, o que Deus age com misericórdia, o que Deus denuncia, a humildade de Deus, olhe para Jesus. Olhe para Jesus e somente para Ele.
Somente Cristo é Deus. Irmãos, segunda coisa, Cristo é antes de todas as coisas e criou todas as coisas. Olha o que fala no verso 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Paulo muitas vezes traz uma obviedade aqui, porque nós entendemos que Cristo estava no começo da criação, é o que fala lá em João, no capítulo 1. Mas eu estou aqui para te lembrar que o nosso Jesus Cristo, Ele é o mesmo Deus revelado em Isaías 40. Aquele que na concha de suas mãos mediu as águas e que mede os céus a palmos. Esse é o nosso Redentor. Esse é o nosso Jesus, esse é o poder de Jesus Cristo, que veio nesse mundo para mudar a nossa vida, para dividir a nossa história. Terceiro ponto, Ele mantém juntas e funcionando todas as coisas. O nosso Redentor, o nosso Senhor Jesus, Ele está sustentando tudo. Ele governa a história. Ele nunca abandonou seu trono. Irmãos, trazendo para um aspecto científico, a ciência nos mostra que o universo ele é regido por 26 constantes universais. Que se porventura elas fossem diferentes, uma casa depois da vírgula, o universo entraria em colapso. Isso é o que a ciência fala. Mas a partir do momento que eu enxergo a ciência à luz da palavra, eu entendo muito bem por que essas 26 constantes estão ali. Eu entendo muito bem porque Jesus sustenta esse universo. Jesus é quem sustenta toda essa obra. Jesus é quem governa a história. Irmãos, na palavra de Deus nós vemos fundamentos da graça comum de Deus. Existe um termo teológico chamado graça comum. Porque nós temos a graça comum e a graça especial de Deus. A graça especial é o que te conduz para a salvação. A graça comum é o que está disponível nesse mundo que o nosso Senhor está sustentando. Lá em Mateus, Jesus nos mostra. O próprio Jesus fala, ele explica a graça comum, dizendo que Deus faz com que o sol se levante sobre maus e bons, a chuva desça sobre justos e injustos. Essa graça comum é a bênção que o Senhor nos dá independente da salvação. Então o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é poderoso para governar o mundo, para sustentar essa história, para reger o universo com suas mãos. Esse é o nosso Redentor, é isso, e eu falo isso, o apóstolo Paulo nos mostra isso para que nós tenhamos a revelação completa de quem é aquele que nós servimos, de quem é aquele que nós temos a oportunidade que ele seja o cabeça da nossa existência. No verso 16, ele fala que tudo foi feito para ele. Olha o que ele fala no verso 16. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Certa vez, essa semana eu estava até compartilhando com alguns irmãos, e eu lendo esse versículo, muitas vezes a gente pode pensar, não, mas beleza, o mundo foi feito para Deus, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então quer dizer que se foi feito para Ele, Ele tinha alguma necessidade? Entendem? Se eu faço algo para alguém, é porque alguém precisa daquilo. Será que é isso? Será que é isso? Será que o nosso Deus tem alguma necessidade? Pois é, eu estou aqui para te falar que Ele não tem necessidade alguma. O fato do mundo ser feito para Ele, o fato de nós glorificarmos o nome dEle, não é uma necessidade de Deus e nem um egocentrismo de Deus. Essa semana eu estava compartilhando com alguns irmãos a respeito disso. Porque certa vez, na caminhada cristã, eu me peguei pensando, falei, nossa, mas por que a palavra de Deus nos manda a adorar a Deus? Trazendo um erro que a gente comete, trazendo Deus para a nossa humanidade. Fala, nossa, não seria estranho uma pessoa exigir adoração? E se a gente trazer para o nosso contexto, uma pessoa que exige reconhecimento ou algum louvor, a gente vai tratar essa pessoa como sendo infantil. Quem exige reconhecimento, quem faz algo exigindo reconhecimento, nada mais é do que uma pessoa infantil nos seus relacionamentos. Mas aí, certa vez eu estava lendo um livro que me trouxe essa conclusão, que nós conseguimos enxergar o porquê da exigência de Deus, o porquê que esse mundo foi feito para a glória dele. E nós não podemos reduzir o nosso Deus, a nossa divindade, a uma pessoa, porque o nosso Deus, ele se expressa de maneiras diferentes. E aí, o autor me mostrou que ele citou a seguinte frase, que o prazer é incompleto quando não se expressa. Agora, trazendo para a nossa humanidade, você já percebeu que nós, como seres humanos, quando a gente recebe alguma boa dádiva, para que a gente desfrute dela com prazer,
é só a partir do momento que nós expressamos a nossa gratidão. Você já viu que se você receber algum presente que seja maravilhoso, é impossível que você não agradeça por isso. Porque se você não agradecer, vai ficar algo faltando, vai ficar estranho, vai ficar um relacionamento conturbado, vai ficar algo diferente. Então o nosso próprio Deus nos mostra que para o nosso prazer ser completo, para o nosso desfrute ser completo, para a nossa alegria ser extremamente satisfatória, porque é isso que o Senhor tem para nós, Ele nos direciona a louvar ao Senhor. O nosso Deus é o único ser em todo o universo para quem buscar o próprio louvor é o maior ato de amor que Ele poderia nos dar. A exaltação própria é a virtude mais elevada. Quando Ele faz todas as coisas é para o louvor da sua glória. Irmãos, e aí ainda mais, aí nós vamos para um ponto além. Porque nós vivemos, nós estamos em uma situação como seres humanos que nós somos completamente satisfeitos. Isso é facilmente notado no nosso coração. O ser humano é insatisfeito. O ser humano é insatisfeito. Mas muitas vezes nós queremos colocar algo como um objetivo da nossa satisfação. Algo criado, algo que nós podemos conquistar. E sempre fica essa busca por aquilo que pode trazer a nossa satisfação completa. E isso nos faz pensar em algo do tipo, nossa, se eu tivesse determinada condição financeira, aí sim eu seria feliz. Se eu tivesse ganhando rios e rios de dinheiro, eu não teria mais problemas no meu casamento. Se eu tivesse desfrutando dessa vida que fulano tem, eu seria completamente feliz. Ainda mais nessa geração de rede social só aparece coisa boa. Você fala, nossa, mas fulano está lá, já está em outro lugar. Fulano está me devendo e está luxando. Meu Deus! Fulano. E aí nós vivemos com isso no coração. E aí, isso é o que Salomão fala. É correr atrás do vento. Nunca alcança, nunca chega. O nosso coração humano, ele tem um vazio do tamanho de Deus. Se a sua expectativa de satisfação estiver em alguma coisa criada, eu estou aqui para te falar que você nunca será satisfeito. Irmãos, dinheiro não é solução da vida. Se fosse assim, rico não suicidava. Nosso coração existe um vazio do tamanho de Deus. E aí eu quero te dar uma boa notícia. O nosso Deus é o maior interessado na nossa alegria e satisfação. Por isso que Ele nos manda adorar, por isso que Ele nos manda louvá-lo. Porque, pensa comigo, isso é um raciocínio lógico. Se eu te falei agora, e isso é uma verdade, que todo ser humano é insatisfeito, se nessa terra começar a andar um monte de gente que é plenamente satisfeita, os outros vão olhar e falar, isso aqui não existe. Isso aqui só pode ser obra de Deus. E o Senhor é o maior interessado nisso. O Senhor é o maior interessado na sua alegria e satisfação, saiba disso. E agora eu quero partir para o fim. Queria chamar o time de adoração. Porque aí, a partir do momento que nós entendemos que tudo é para a glória dEle, nas 3 supremacias de Cristo a respeito da igreja, nós temos essa visão mais clara. Porque aí no verso 18, ele fala que Cristo é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ainda no verso 18, Paulo fala que ele é o início da nova criação. E no verso 20 ele nos mostra que o seu sangue garante um novo céu e a nova terra. Quando dizemos que Cristo fez tudo para a glória dele, o que nós estamos falando? Nós enxergamos o ápice da sua glória. Quando nós entendemos que o ápice da glória de Cristo é a graça dele, tudo começa a fazer sentido. O ápice da glória revelada de Jesus, a glória que é somente dele, é a graça que nos alcança, é a graça que nos salva, é a graça que nos sustenta, é a graça que nos provê, é a graça que nos santifica. Esse é um exemplo da glória de Deus sendo derramada na nossa vida. A glória dele nos mostra que ele ressuscitou, mas a glória dele também mostra que ele não será o único que ressuscitará. A glória dele mostra que ele foi o primeiro de milhões que ressuscitarão. A glória dele nos mostra que através do seu sangue derramado, no verso 20, ele reconciliou o mundo e por isso nós temos paz com Deus. Tudo isso é para a glória dele. E eu queria só dar uma pequena ênfase a respeito dessa parte da paz com Deus, porque é o seguinte, no verso 20 ele fala que
por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Irmãos, é muito importante nós entendermos esse versículo, porque nós corremos o risco de ir por um caminho universalista nesse versículo. Porque o apóstolo Paulo fala que ele reconciliou todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. Mas a palavra de Deus, a Bíblia explica a Bíblia. Porque se a gente fosse por um caminho universalista, nós teríamos um problema em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, no verso 9. Porque lá fala que estes sofrerão penalidade eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então como que Jesus fez essa paz? Como que funciona essa paz? Como que funciona essa reconciliação de Deus com o mundo? Primeira coisa, o próprio Jesus, ele decide cobrir todos os nossos pecados, daqueles que acreditam nele. É o que fala lá em Romanos 5, no capítulo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que os nossos pecados são perdoados pelo sangue de Jesus. E aí, a segunda coisa, como que ele faz, como que ele restaura esse relacionamento, como nós podemos ter paz com Deus? É o que ele fala lá no capítulo 2, no verso 15 de Colossenses. Que ele fala o seguinte: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs a desprezo e triunfando sobre eles na cruz. Irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele desarmou os principados e as potestades. Ele tirou a única arma que eles tinham para nos acusar, que era o pecado não perdoado. O nosso Senhor Jesus pegou isso e encravou na cruz, e expôs publicamente a desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Esse é o nosso Redentor, e é por Ele que nós estamos aqui, tendo esse momento, tendo esse culto ao Senhor. É por Ele que nós sentaremos à mesa, porque verdades elementares e fundamentais da nossa fé precisam ser novamente aquecidas no nosso coração, para que nós entendamos quem de fato nós servimos. O nosso Senhor Jesus é aquele que é Deus, é aquele que criou todas as coisas, é aquele que pagou um alto preço pelo nosso relacionamento com Ele. Dito isso, eu queria que toda a igreja ficasse de pé. Irmãos, que maravilha nós podemos nos aprofundar nas boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo. Saiba que em Cristo todos os nossos pecados estão perdoados. É por isso que nós somos reconciliados. Irmãos, é por isso que nós estamos aqui para lembrar que Jesus é o nosso Deus, que Jesus é antes de todas as coisas, que Jesus criou todas as coisas, que Jesus mantém tudo junto e funcionando, que Jesus criou tudo para a glória dele. E isso não é uma egomania, mas porque essa glória nos supre em tudo que nós precisamos, porque essa glória nos reserva alegria, a verdadeira alegria, a alegria eterna, porque quando ele venceu a morte, ele nos levou junto nessa vitória, porque quando ele venceu a morte, ele nos levou junto para a alegria eterna. Ele estabelece novos céus e nova terra, nos incluindo, porque há reconciliação completa. Seu sangue cobre todos os nossos pecados. Oh, Jesus. Irmãos, Jesus não pode ser simplesmente uma crença duvidosa na sua vida, ou apenas mais uma crença. Ou ele é o cabeça ou ele não é. Porque com tantos atributos, com tantas qualidades, com tanto preço que foi pago, não tem como ele ser apenas uma crença distante de você. O Senhor te trouxe aqui para te lembrar que Ele quer um relacionamento profundo. Ele quer ser o cabeça da sua história. Ele quer conduzir a sua vida em triunfo. Ele quer que desde agora, o que eu estou te falando aqui não é para que de alguma maneira você esteja animado para desfrutar dos sofrimentos da vida. O que eu estou te falando aqui é porque desde agora Ele quer que você desfrute da alegria que só Ele pode dar. Desde agora Ele quer te preparar para o reino vindouro. O reino dele é agora, mas ainda não. Essa é a alegria que Ele tem para te dar.
Essas são as boas novas que Ele tem para te dar. Queria que você fechasse seus olhos agora e que você meditasse na obra da cruz, naquilo que te trouxe aqui, no que Jesus é para você. Se porventura Jesus não tem sido o centro, Jesus não tem sido pleno no seu coração, que esse seja um momento de reconciliação, que você use desse momento para que ele seja ajustado. Pai, nós oramos, Jesus, porque nós amamos o Senhor. Nós estamos aqui porque nós amamos a Tua presença, porque de modo assombrosamente maravilhoso o Senhor nos criou, porque o Senhor nos predestinou, o Senhor nos escolheu, o Senhor escolheu cada um que estaria aqui essa noite, porque o Senhor nos reconciliou, o Senhor nos deu a redenção, o Senhor é a imagem do Deus invisível, o Senhor é o primogênito de toda a criação, porque no Senhor foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, porque o Senhor é a cabeça do nosso corpo, que é a igreja. Oh Pai, porque havendo feito paz pelo seu sangue na cruz e por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Irmãos, eu queria que antes de encerrar nós cantássemos essa canção de todo o nosso coração.